Paz do Senhor Jesus seja com todos. A Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo 4, que eis que Deus vai limpar. Deus, ele vai vir como um fogo abrasador para consumir todos os ímpios. Por isso que Jesus deu uma ordem à sua igreja, e é para que pregasse a sua palavra. Paulo escreveu na segunda epístola a Timóteo, dizendo assim: intes a tempo e fora de tempo, pregues a palavra, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade. Então Jesus, ele falou que iria para o Pai, mas ele voltaria outra vez para buscar a sua igreja que ele deixou aqui na terra, como luz do mundo e sal da terra. A igreja do Senhor, que não pertence a este mundo, porque ela foi comprada com um precioso sangue, e ela vai um dia embora deste mundo, porque o mundo odeia a luz, o mundo não aceita a palavra de Deus. Uma vez o apóstolo Paulo chegou até dizer que somos considerados o lixo deste mundo, a escória deste mundo, porque o mundo não aceita mais a repreensão de Deus, a mensagem de Deus para o homem se arrepender dos seus pecados, porque o pecado separa o homem de Deus. Jesus, ele colocou, gravando na cruz, a cédula do pecado que nos separava de Deus. Por isso que o homem precisa crer no verdadeiro e único Deus. Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3: a vida eterna é esta, que creiam em ti, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então Jesus, ele foi enviado por Deus para salvar o mundo. A Bíblia diz: quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e não querem vir para a luz, para que as suas obras más não sejam reprovadas. Jesus, ele veio para salvar o mundo, mas ele falou no Evangelho de João, no capítulo 12, que se alguém ouve as minhas palavras e não as pratica, já tem quem o julga. A palavra que eu tenho pregado, essa irá julgar no último dia. Esta mesma palavra vai condenar aqueles que um dia ouviram, mas não quiseram obedecer, aqueles que um dia ouviram, mas não quiseram praticar. Esta palavra vai mostrar no último dia que esse Deus não estava para brincadeira, que esse Deus estava levando a sério desde o início do mundo, desde a fundação do mundo, quando ele crucificou, quando ele derramou o sangue do seu filho, ainda envolto como um cordeiro imaculado, para perdoar os pecados, para salvar a humanidade que trocou ele, que está trocando ele pelos ídolos, pela vida moderna. Então Jesus, ele está voltando. A Bíblia diz que ele está às portas. Por isso que é importante o homem buscar em Deus conhecimento, buscar no Senhor ainda enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto, porque depois da morte não tem como invocar o nome do Senhor. Depois da morte não tem outra chance. Depois da morte acabou a oportunidade. A Bíblia fala em Hebreus 9:27: cabe ao homem uma só vez morrer, vindo depois o juízo. Só que as pessoas não param para pensar o que deva ser o juízo, o que deva ser este tão juízo. O apóstolo Pedro falou que será o dia terrível de nosso Deus, dia de vingança, em que Deus vai acertar as contas com cada um dos moradores desta terra, aqueles que já viveram, aqueles que já morreram e aqueles que estão vivendo. Deus vai acertar as contas
com cada um. Está escrito em Romanos capítulo 14, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por isso que examine o homem a si mesmo. Examina o homem a si mesmo. Porque esse Senhor, Ele vai pedir conta. A Bíblia fala que a terra foi dada aos filhos dos homens, para que os filhos dos homens cuidassem desta terra. Mas Deus arrendou esta terra, para que o homem produzisse fruto digno de arrependimento. Mas eu vim ler uma carta que o apóstolo Paulo escreve, a primeira epístola de Tessalonicenses, diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com seus anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o testemunho foi crido entre nós. Amém? O apóstolo Pedro, ele escreveu na sua epístola: qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? E aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Porque se só o justo se salva, aonde vai aparecer aqueles que são desobedientes a este Evangelho? O Evangelho que, por ocasião de Deus, aqui na terra, é a mensagem de Deus. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todos que crê no Evangelho, aqueles que crê na mensagem de Jesus, que fora deixada pelos apóstolos e pelos santos profetas. Por isso que tudo que está escrito para o aviso. Estamos aqui para avisar que está chegando o grande momento da igreja sair desta terra. Está chegando o dia do juízo de Deus. A Bíblia diz em Salmos que a base do trono de Deus é a justiça e o juízo. Deus vai julgar grandes e pequenos, ricos e pobres. Deus vai colocar face a face o homem que trocou ele pelo ídolo, pelos deuses, pelas senhoras, pelos santos, pelos Padre Cícero, pelos Aparecida, por todos os deuses que levantarem seus corações. Deus vai pôr um por um, e um por um vai passar pelo juízo de Deus. A Bíblia fala em Mateus 25, Jesus vai dizer aos justos, aos seus cordeiros, às suas ovelhas, aos trigo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então está preparado um reino para a sua igreja, para o seu povo, para o seu rebanho. Mas para aqueles que não é de Jesus, a Bíblia diz que está preparado a perdição eterna. O profeta Moisés, no capítulo 12, versículo 2, diz que muitos dos que dormem do pó da terra, alguns ressuscitarão para a vida eterna, outros, porém, para o desprezo e vergonha eterna. O homem vai ter que comparecer ante o tribunal de Cristo.
o homem vai ter que se apresentar um dia para receber aquilo que convinha às suas obras. Por isso que lá em Apocalipse está escrito que as obras irão acompanhar até aquele grande dia. Lá em Apocalipse capítulo 20 diz que eu vi um assentado sobre um grande trono branco, e este que estava assentado sobre este grande trono branco é para julgar grandes e pequenos, ricos e pobres. Jesus está assentado num grande e sublime trono para pôr em ordem as nações, para colocar no seu devido lugar cada um, aqueles que vão herdar a vida eterna e aqueles que vão herdar a condenação eterna, porque o corpo vai ter que ressuscitar no dia de Deus. A alma vai ter que sair do inferno, porque não existe purgatório. A alma vai ter que sair do inferno, porque não existe reencarnação. Aonde o sujeito foi lançado, ele vai ter que sair para se apresentar ante o tribunal de Cristo, e lá ele vai ser julgado conforme as suas obras, obras justas ou obras injustas, obras boas ou obras má. O homem vai ter que estar lá, ele querendo ou não, ele crendo naquilo que Deus falou ou não. Pessoal, hoje eles pensam que mandar calar a boca, eles estão pensando que está mandando calar a boca a mim, mas quem me enviou aqui foi o próprio Jesus. Jesus falou em Lucas que se eles ouvem a voz, a mim também me ouve, mas se eles não ouvem a voz, a mim também não me ouve. Então o sujeito que passou no carro aqui mandou eu calar a boca. Ele está mandando o próprio Deus calar a boca. Mas naquele dia, ele não vai ter argumento para com Deus, porque a Bíblia diz que todos estarão calados perante este Deus. Hoje o sujeito manda Deus calar a boca, manda Deus trabalhar, manda Deus fazer isso e aquilo, porque o ser humano está cada vez mais perdendo as estribeiras com Deus. O homem está pensando que é Deus aqui na terra. O homem pensa que manda em Deus. É engraçado que Jesus falou em Lucas 16 que o rico lá no inferno estava clamando por misericórdia. Mas o sujeito que passou aqui agora está brincando com Deus, com a palavra de Deus. Porque se tivesse aqui o artista dele, o ídolo dele, ele não mandaria calar a boca. Se estivesse aqui aquele ídolo, filho do diabo, que ele adora, do futebol, da novela, do cinema, da música, ele não mandava calar a boca. Mas como tem um com a Bíblia na mão, lendo a palavra de Deus, profetizando a palavra de Deus, para eles tem que calar a boca. Mas nós vamos ver quem é que vai calar a boca, quem é que vai mandar naquele dia. A Bíblia fala que o justo vai pisar na cinza dos ímpios. Essa raça que não presta, essa raça de homens que pensa que manda Deus calar a boca e fica por isso mesmo. A Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus não é o Deus dos católicos, o nosso Deus não é o Deus dos muçulmanos, o nosso Deus não é o Deus dos espiritistas. O nosso Deus é um fogo consumidor, é o Deus de Israel, é o Deus dos santos profetas, que o homem hoje brinca com ele. Lá em Salmos está escrito que Deus vai rir deles naquele dia, porque todos que se esquecem de Deus, Deus vai lançar no fogo do inferno, e lá não vai estar ninguém para rogar por você. Pode ter certeza que a Maria não vai rogar por você nem agora e nem na hora da morte, muito menos no dia de Deus. Porque as pessoas pensam que pendurar um crucifixo, pendurar uma fitinha no braço, no retrovisor do carro, lá na placa do carro, na moto, na bicicleta,
ele vai fugir ou escapar da ira de Deus. Prova clara do justo juízo de Deus. Você pensa que eu vim aqui pedir dinheiro? Eu não tenho cara de Papa Francisco. Eu não tenho cara de Padre Marcelo Rossi. Mas o homem tem brincado com Deus. Lá no meu trabalho, a gente prega para aqueles ímpios e eles não querem saber de Deus. Eles querem zombar de Deus. Falam que a Bíblia foi escrita por homens quaisquer. A Bíblia fala em 1 Pedro que foram homens de Deus que escreveram estas profecias. E não foi produzida por vontade de homem algum, mas Deus, pelo seu Espírito Santo, inspirou aqueles santos homens para escrever o que está escrito aqui, para o seu aviso. Mas só que o homem não está levando nada em consideração. Ele brinca com Deus, pensando que está brincando com qualquer um. Você pode brincar com a sua mulher, você pode brincar com o seu patrão, você pode brincar com o seu amigo, mas de Deus ninguém zomba. Eu não vi um vivo até hoje que zombou de Deus e permaneceu vivo. Raul Seixas, aquele filho do diabo, ele zombava de Deus. Ele pegava um pedaço de maconha e falava, pedindo para Deus um pouco de malandragem. Malandragem o homem pede pro diabo, o Deus do funk, o Deus do rock, o Deus do futebol. Para Deus você pede vergonha na cara, arrependimento, santidade. Mas aquele sujeito teve a ousadia de dizer que não sou besta de morrer pendurado numa cruz. Coitado, coitado. Raul Seixas, ele teve a audácia de chamar Jesus Cristo de besta. Besta é ele que está lá no inferno, queimando. E a Globo gosta de pagar tributo, fazer tributo a Raul Seixas, a Cazuza, aos Mamonas assassinos, porque são todos assassinos, filhos do diabo. O mundo gosta de homenagear os seus ídolos, mas a Bíblia diz que não vai subsistir no dia de Deus. Deus vai destruir, Deus vai matar, Deus vai lançar no fogo do inferno aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que brincam com Deus. Lá em Gálatas capítulo 6 e versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Se plantar na carne, vai colher corrupção. Mas o mundo gosta de brincar com a palavra de Deus, porque se tivesse aqui o artista, estava toda a sua volta, pedindo autógrafo, pedindo para tirar foto. Mas como é Jesus que está aqui, viram as costas e vão embora. Não tem tempo para Deus. O tempo é para assistir futebol, o tempo é para assistir novela, o tempo é para assistir filmes, filmes e mais filmes, para assistir forró, para ouvir funk. A igreja, ela está aqui na terra, tentando ganhar almas para Deus, com o trabalho que ela faz. Não é este trabalho social que a Universal faz, de dar cesta básica para mostrar que estão fazendo alguma coisa para Deus, que estão trabalhando para o Senhor Jesus. Eles estão bajulando, eles estão usando do Evangelho para enganar as pessoas. E tem um bando de seguidores do Edir Macedo que quando você vai falar para eles, eles não aceitam. Porque Paulo falou, amontoariam para si doutores, conforme o seu próprio desejo. O Edir Macedo é podre de rico, mas o camarada defende porque ele quer também ser rico. A fortuna daquele sujeito está avaliada em mais de 2,2 bilhões de reais. Você acha que ele está se importando
com as almas que estão perecendo? Você acha que Ele está se importando? O que Ele quer é cada vez mais levantar impérios na terra, como a Igreja Católica, como os padres, os papas, porque são todos do mesma farinha, farinha do mesmo saco. Mas só que a igreja é única, é verdadeira, ela tem uma mensagem, e o homem, se não se converter, naquele dia, ele vai pedir para Deus perdão, mas não vai ter como. Naquele dia ele vai pedir para Deus uma segunda chance, mas não vai ter como, porque era para ele se arrepender, se converter, enquanto estava vivo. Mas ele falou: não, eu estou novo, eu preciso curtir a minha vida, eu preciso ser feliz. E vós sois atribulados, e vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde os céus, com os seus anjos do seu poder. A Bíblia diz que Deus vai dar ordem de uma extremidade dos céus até a outra extremidade dos céus, para aos seus anjos recolher, pegar os seus escolhidos, tirar os seus escolhidos desta terra. Deus vai dar ordem, está muito perto de acontecer este momento, e nós não vamos mais estar aqui para perturbar você, nós não vamos estar mais aqui para incomodar você, que gosta de beber cerveja, de fumar maconha, de se drogar, de se prostituir. A igreja não vai estar mais aqui para avisar para você, porque chegou o dia de vingança de nosso Deus, chegará o dia em que ela será coroada com uma coroa de glória, porque hoje as pessoas estão buscando prêmio Nobel, estão procurando coroas corruptíveis, eles correm em volta de um estádio para buscar por uma medalha de ouro, eles correm o ano inteiro jogando futebol para ver se ganha a bola de ouro, a chuteira de ouro, coisas corruptíveis. Mas a igreja não, a igreja está correndo para alcançar o prêmio da coroa incorruptível, e esse prêmio quem vai dar é Jesus. O próprio Senhor vai coroar cada um daqueles que foram militados na obra do Senhor. Paulo diz no capítulo 2 da segunda epístola a Timóteo, que aqueles que militam na obra de Deus, aqueles que foram alistados para a obra de Deus, eles não se embaraçam com o negócio desta vida, com o negócio deste século, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. É por isso que eu não me envolvo com política. É por isso que a igreja não deve se envolver com a política deste mundo, porque a política deste mundo não está à justiça de Deus. A política, o governo é corrupto. Não se embaraça com o negócio desta vida, porque ou você é deste mundo, ou você é de Deus. Ou você é cristão, ou você é mundano. Ou você é santo, ou você é profano. Mas não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tiago falou que não pode sair de uma fonte dois tipos de águas. O mesmo tipo de água, aliás, ou é água doce, ou é água salgada. A igreja não é daqui. Jesus vai dar a recompensa para aqueles que foram fiéis a Ele. Lá em Mateus 24 e versículo 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí vem aquele Paulo Júnior e aquele César Augusto dizer que uma vez salvo, sempre salvo. Persevera não, para você ver, porque Demas, amando o século presente, voltou para trás. A maioria que andava com Paulo abandonou o evangelho, porque amava este reino, só pensava em Cristo para esta vida. Miseráveis, corruptos. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo.
Porque se fosse deste mundo, os meus servos batalhariam por mim, para que eu não fosse entregue às mãos de homens pecadores. Mas convinha que ele padecesse e fosse crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitado, como estava escrito dele nas profecias. Só que prova clara do justo juízo é que, como Deus fez com Noé, como Deus fez no tempo de Noé, Deus matou, Deus instigou com aquela geração, com aquela nação, com aquele povo, com aquele mundo antigo que foi submergido pelas águas do dilúvio. 50 dias, 150 dias prevaleceram as águas do dilúvio, para que não sobrasse um daqueles ímpios. Eles gostavam de beber, de casar, dar-se em casamento, vivia do jeito que a vida levava. Como Zeca Pagodinho, ele canta uma música: deixa a vida me levar, vida leva ele. Está levando, mas está levando para o inferno. E está indo todos os adeptos de Zeca Pagodinho juntamente com ele pelo mesmo caminho. Porque Jesus falou que se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Está lá multidões dançando pagode, pagodeiros, gosta de Bezerra da Silva, gosta de ouvir estes ídolos. Não se converte não, para você ver para onde vai parar a sua alma. Porque as pessoas pensam que Jesus brincou, elas pensam que Jesus mentiu quando falou que o inferno é real. Aliás, Jesus foi a única pessoa que mais falou do inferno do que qualquer outro homem. Anás e Caifás, sumos sacerdotes, nunca falou de inferno, porque eles só pregavam coisa bonita. É igual os padres de hoje, só prega palavra bonita, só prega palavra persuasiva, muito bonita e agradável de se ouvir, mas ouvir a verdade, as pessoas não querem. Para pregar a verdade, não querem mais, porque estão contaminadas com o dinheiro. A corrupção, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Sabe por que não querem conhecer a Deus? Porque não querem largar o pecado. A Bíblia diz que quando o homem conhece a verdade, ele é libertado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas não querem. A Bíblia fala em Oséias capítulo 4 que na terra não tem conhecimento de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Lá em Romanos capítulo 1 e versículo 28, Paulo diz: visto que não se importaram em ter conhecimento de Deus, não querem conhecimento de Deus. O que o homem quer é viver com 2 mulheres, com 4, com 5, com amante. O que o homem quer é adultério. O que ele quer é idolatria, carregar terço, carregar imagem, carregar crucifixo. O que ele quer é avareza, ser escravo do trabalho. Ele tem um trabalho, ele quer ter 2, 3. Quanto mais ele pode, ele quer cada vez mais se tornar escravo, dependente do dinheiro. Mas porém a Bíblia diz em Marcos capítulo 8, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, a sua salvação? O dinheiro não pode salvar a sua alma, o seu trabalho muito menos, a sua conta não vai resolver de nada, porque o profeta Sofonias diz, como Ezequiel também falou, que a prata e o ouro vão ser jogados pela rua, não vai ter valor. Hoje o homem valoriza muito o dinheiro, porque sem o dinheiro ele não pode comprar, não pode comer. Isso não é pecado. Pecado é o homem pôr o seu coração nisso.
deixar de buscar a Deus para buscar em primeiro lugar trabalho, dinheiro, vida boa aqui na terra. Isso é pecado, porque no tempo de Noé compravam, vendiam. Só que eles estavam preocupados só nisso, não estavam preocupados em ter conhecimento de Deus. É como hoje, você pensa que as pessoas querem ter conhecimento de Deus? Aí você olha para o lado direito, você vê um fumando cigarro, fumando maconha. Aí você olha para o lado esquerdo, tem outro bebendo cerveja, se drogando. Está o esgoto a céu aberto, homem deitando com homem, andando de mãos dadas na rua, como se isso fosse normal. Aos olhos dos homens, parece até, mas aos olhos de Deus, a Bíblia fala em Levíticos, capítulo 18, que a abominação é ao Senhor, homem deitando com homem, como se fosse mulher. Para este mundo hoje, é chama de amor, mas para Deus, continua sendo abominação, porque no princípio, Deus os fez macho e fêmea. Foi Deus que fez homem e mulher. Mas o diabo que entrou no coração do povo, está lá, pode deitar, pode namorar, pode fazer o que quiser, não tem problema. A Bíblia diz em Romanos 1, versículo 18, que do céu se manifesta toda a ira de Deus, toda a ira de Deus, sobre os que vivem impiamente. Sabe o que é viver impiamente? É não ter conhecimento de Deus, viver como a vida leva, viver só para o prazer, só para a sensualidade, para a concupiscência da carne, viver só para o pecado. Mas Deus, Ele vai colocar o acerto, Ele vai julgar, Ele vai colocar o ponto nos i, Ele vai pegar um por um. Está chegando um dia em que o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. A Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho vai se dobrar. Não é diante de uma estátua, porque ela não vai estar a estátua de Jesus. Vai se dobrar todo joelho ante este Senhor, para confessar que Ele é o Cristo, Ele é o verdadeiro Deus, que o mundo rejeitou, que os muçulmanos rejeitaram, que os judeus rejeitou, que toda a nação de Israel vendeu Ele. Jesus está voltando. Arrependei-vos enquanto é tempo. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. O castigo eterno. As pessoas pensam que ela matou aqui aquele Fernandinho Beiramar, um dos maiores traficantes do país. Ele foi condenado a mais de 300 anos de cadeia, mas nem que ele nascesse de novo, ele poderia sair daquela prisão. Só que a eternidade nem se compara com 300 anos. A eternidade não é 1 bilhão de anos. A eternidade nunca terá fim. E o homem que morrer sem essa preciosa salvação, ele vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. E lá vai estar a besta, o falso profeta e o anticristo, que você buscou, que você quis adorar. Porque Deus estava dando o seu filho para o homem o adorar, mas o homem quis adorar o Neymar, adorar a Anitta, adorar o Ronaldinho Gaúcho, queria adorar os seus ídolos, trocar Jesus pelos artistas, pelos jogadores de futebol, pelas artistas deste mundo. Mas só que não vai valer a pena. Não vai valer a pena ter trocado Jesus
o príncipe da paz, a salvação, por momentos de prazer que o homem teve aqui nesta vida, não vai valer a pena, porque a Bíblia diz que o corpo para nada aproveita, mas a alma tem um grande valor. Foi por causa da alma do homem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vim ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por mim. Mas é você que escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Você que escolhe Jesus ou o mundo, Deus ou o diabo, a santidade ou o pecado. Você que escolhe. E buscar a Deus é simples. Aonde você estiver, dobre o seu joelho, confesse a Ele, porque Jesus falou que todos os que me confessarem diante dessa geração de pecadores, diante dos homens, eu confessarei no dia do juízo, no dia de meu Pai. Então confessar Jesus significa você morrer para este mundo, converter-se em uma nova criatura. Aquele homem que gostava de beber cerveja, que gostava de roubar, que gostava de matar, traficar, fumar, drogar, ele morre. Aquele homem que gostava de buscar jogador de futebol, ídolos, ele morre quando ele se converte a Jesus. Porque se não morreu ainda, significa que não se converteu. Como eu conheço muitos que falam que tem Jesus, mas está lá com a cara e o corpo inteiro, na verdade, com a cara inteira na frente de uma televisão, assistindo futebol, jogando videogame, indo para cinema, assistir feiticeiros, bruxos. A conversão significa o homem negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e andar com Jesus. Não é para você pendurar a cruz no pescoço. Isso não é andar com Jesus. Isso não é ter Deus. Isso é a ira de Deus que está permanecendo na sua cabeça. Porque a cruz, o símbolo da cruz é maldição. A mensagem da cruz é salvação. Só que as pessoas pensam que colocam o crucifixo no pescoço, ela está sendo abençoada por Deus. Porque o trabalho é aberto. A porta de emprego ele alcança. Ele pensa que está sendo abençoado de Deus, mas é o Deus desse século, o diabo, que está enganando, porque ele cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça. Aí o camarada anda para cima e para baixo, com um crucifixo, com a medalhinha ungida, com um tercinho, e acha que está sendo abençoado de Deus. Deus vai castigar esta geração. Maior juízo haverá para esta geração do que para a geração de Sodoma e Gomorra. Maior juízo haverá para este mundo, para estas pessoas que hoje passaram aqui, que estavam sentadas ouvindo esta mensagem e se não se quis se converter. Maior juízo haverá para você, porque eu não vim aqui pedir o seu dinheiro, eu não vim aqui convidar você para ir para uma igreja, eu vim aqui pregar a mensagem de Deus, o arrependimento, a mensagem que os apóstolos pregavam, é a mesma mensagem que eu estou pregando aqui. Só que eles morreram. Eu não vejo a hora de partir deste mundo para a glória, porque assim eu não vou ter que tolerar maconheiros fumando maconha e o cheiro dessa porcaria no meu nariz. Só assim eu não vou ter que ver a pouca vergonha que está este mundo. Maconha é medicinal. É, mas ela vai levar para o inferno. O inferno não existe, só no Dante. É. Jesus, então você está dizendo que Jesus é mentiroso? Não, ele existe. É, existe. Ele existiu, mas esse mano. É engraçado como as pessoas brincam com Deus. Jesus falou que o inferno é ranger de dentes, mas eles preferem acreditar no Papa,
Porque o Papa fala bonito, o Papa fala que o inferno não existe. Os adventistas do sétimo dia dizem que o inferno não existe. Só porque tem um carro, acha que é o rei da cocada. É engraçado como as pessoas brincam com Deus. Elas pensam que o inferno não existe. Deus aqui está falando. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, está dizendo que Deus vai lançar no castigo eterno a perdição. Só que o camarada passou no carro e ele falou que o inferno não existe. Que Deus existe, só que o inferno não existe. Chama Deus de mentiroso. Vamos ver se não existe. Porque é para lá que, se você não se converter, você está indo. É para lá que você vai, se você não largar a cachaça, não largar o pecado, não largar os ídolos. Porque as pessoas estão brincando com a palavra do Evangelho. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Porque o Evangelho não é da Igreja Católica. Não foi a Igreja Católica que escreveu a Bíblia, como eles falam. Não foi a Igreja Católica que escreveu este livro. E a Igreja Católica não está acima da Bíblia. Homens santos de Deus escreveram o que está escrito neste livro. Depois da morte, segue-se o juízo. É por isso que cada vez mais Deus está apertando essa geração, porque não quer largar o ídolo, não quer abandonar as imagens. Eles querem viver no pecado e pensa que o inferno não existe. Para alguns, o inferno é aqui. Outros dizem que o inferno é uma fábula, é uma invenção. Só que Jesus falou que o rico estava apodrecendo lá no inferno, clamando por misericórdia, desejando beber uma gota de água, mas foi negado. Não deu como, porque mesmo o rico, com tanta sua riqueza, ele não escapa do inferno, ele não escapa do juízo de Deus. Deus deu duas provas que ele é Deus de um justo juízo, quando ele enviou um grande dilúvio no mundo antigo de Noé. Noé, pregoeiro da justiça, salvou-se, ele e a sua família. Deus mandou fogo e enxofre dos céus e consumiram a cidade de Sodoma e Gomorra e as 5 cidades mais próximas delas. Deus matou todos aqueles que eram gays naquela cidade. Só que o homem fala que o inferno não existe. Só que o homem fala que Deus, ele não mata. Lá em Hebreus 10, em versículo 31 diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque esse Deus que eu estou pregando aqui não é um Deus que está pendurado nessa cruz. Este Deus que eu estou pregando aqui, ele está vivo pelo século dos séculos, de eternidade a eternidade. E ele vai trazer o seu filho a juízo com esta geração. Então se arrependa, porque Jesus muito em breve vai voltar. A Bíblia diz: eis que cedo veio, guarda o que você tem, para que ninguém tome de ti a coroa da vida. Eis que cedo veio. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Está acabando o momento. Não vai ter tempo para você ficar buscando dinheiro. Hoje você corre para lá e para cá, atrás do dinheiro. Mas um dia você vai correr atrás desta palavra, e esta palavra vai ser tirada. O profeta Amós falou que vão correr do Oriente até o Ocidente, irão errante de um mar até outro mar, buscando por estas palavras, e não alcançarão, não a acharão, porque o homem brinca com Deus hoje. Só que nós vamos ver quem vai rir por último. Então busca ao Senhor enquanto se pode achar.
Invocai enquanto Ele está perto. Jesus está voltando. Arrependei-vos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu preguei a palavra de Deus. Eu preguei o Evangelho de Cristo. Eu não vim pedir dinheiro. Eu não vim convidar você para ir para uma religião. Eu preguei a palavra viva, a palavra eterna, que se você deu ouvidos, amém. Mas se você não deu ouvidos, a Bíblia diz, somos o cheiro, o bom cheiro de Cristo, tanto daqueles que se salvam, como daqueles que se perdem. Então você ouviu o Evangelho eterno, então dê ouvidos, porque o Espírito Santo de Deus que falou, amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, irmãos?